Rapaziada, em quanto tempo vocês acham que a nossa geração ela vai levar pra aprender a lidar com a internet, tá ligado? Porque, tipo assim, eu nasci em 2005, tá ligado? E, tipo assim, eu sou considerado o quê? Geração Z? Geração F? Geração H? Não sei. Eu nasci em 2005. Hoje eu tenho 20 anos, tá ligado? E eu nasci numa época em que a minha geração, ela não tinha internet, tá ligado? Não tinha celular, não tinha nada. A gente vivia igual a maioria das pessoas da década passada. Tinha uma televisão ali, tá ligado? Eu sou de classe média baixa. Então era uma televisãozinha ali de tubo, aquele tubão maneiro e só. Então eu cresci numa fase que a gente pegou uma parte em que a gente não tinha nada. E aí evoluímos como sociedade no mundo, aí veio a internet, logo depois veio os computadores avançados, os celulares evoluíram daquele orelhão, né? A gente começou a ter celulares de verdade, de botão, depois evoluiu para o digital, e aí tá tudo isso que a gente tem hoje, né? Em questão de evolução de tecnologia, foi sensacional da década de 2000 para cá, tá? Logo depois da virada do século. Isso foi sensacional. E qual é o meu ponto aqui? Juntamente com a evolução da tecnologia, evolução dos aparelhos, dos celulares, dos computadores, foi quando foram inventados os sites. O YouTube, o TikTok, o Twitter, o Instagram, o Telegram, o Facebook. Todos esses sites foram criados logo em seguida. O WhatsApp foi em 2009, Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter 2006, Instagram 2010, TikTok 2016. Então, é muito recente. A gente sabe que a criação dessas plataformas alguns não tem nem 20 anos ainda, que é a idade que a maioria dessa geração tem hoje, a idade que eu tenho hoje. Só que, cara, qual é o ponto? Quanto tempo a nossa geração vai levar para perceber que a gente não pode levar essas redes sociais a sério? Tá entendendo? Esses dias eu tava falando com um parceiro meu. Ele tava falando sobre o fato de que ele tinha acabado de ter um BO com a mina dele lá, que tinham terminado, enfim, uma parada estranha. E logo em seguida, choveu de vídeos exatamente sobre esse problema no feed dele, né? Na For You dele. E ele falando, caraca, parece que essa rede social sabe exatamente o que se passa na minha cabeça. E ele ficou ruminando, sabe? Uma parada que foi simples. Tipo assim, foi um problema ali, mas por ele ter visto vários vídeos exatamente sobre a mesma coisa, sem nem ter pesquisado nada, vários vídeos exatamente sobre a mesma coisa na rede social, pronto. Ele mudou a mentalidade, ficou neurótico, o moleque ficou maluco, terminou um relacionamento por causa de uma besteira, por causa de meia dúzia de vídeos que confirmavam uma ideia supostamente ruim na cabeça dele. E eu fico pensando, cara, quando é que a gente vai parar de levar a rede social a sério? Os caras estão lá na empresa tentando várias e várias formas de deixar você preso, tá ligado? Deixar você rolando feed várias e várias vezes, perdendo teu tempo ali. E o trabalho deles é só esse. Aí o cara vê meia dúzia de vídeo, não, pronto, é isso aí mesmo. Já tava pensando na cabeça, é uma confirmação. É uma confirmação de nada, mano. É uma confirmação de nada. Cara, imagina você tá num relacionamento. Um relacionamento que só você e o seu parceiro ou a sua parceira conhece. Aí tem um probleminha, às vezes uma parada simples que uma conversa resolveria. E aí você vai, entra no Instagram depois de uma briga, vê uma pessoa que nunca deu um beijo na boca, que comenta a maior atrocidade do mundo lá, negativamente, contra o sexo oposto. E aí você leva aquilo como se a pessoa tivesse certa, como se ela tivesse adivinhado o que estava passando na sua cabeça, como se a ideia dela, como se a opinião dela fosse resolver os seus problemas, fosse a solução do que você ainda não tinha pensado. Meu irmão, cada um
tem um problema. Cada um saiu de um lugar diferente. Você não pode entrar na internet e achar que um comentário é o suficiente para... Não, essa daqui é a forma como eu tenho que seguir. Às vezes, não vou nem dizer que é um comentário, vai. Vamos supor que fizeram um post para falar mal sobre uma comida específica, né? E às vezes você gosta da comida, mas o post falando mal da comida, todos os comentários validando o fato daquela comida ser ruim, aí pronto. Agora você muda de opinião, certo? Porque você quer se adequar àquele grupo, você não quer ser o diferente, que pensa diferente, que realmente gostou do alimento, você quer ser o cara que é o contrário. Caraca, isso me irrita muito, cara. Isso acontece muito com filmes, né? Às vezes tu ama o filme é maravilhoso, mas tem um suposto cinéfilo ali que não gostei do filme, critica, aí um monte de gente adere a ideia e todo mundo agora quer ser contra o filme. Ou quando alguma coisa é modinha, né? Algum filme é bastante conhecido, não gosto dele porque todo mundo já conhece. Outra parada que me irrita muito, cara, na internet é o fato das pessoas não ter mais empatia, mano, não ter compaixão. Tu entrar num vídeo, aí ele tá explicando sobre algo, né? Algo que, você não sabe. E aí você pergunta, de forma leiga. Aí chega uma pessoa, também não sabe? Vai estudar. Burro. Não sei o quê. Que isso, cara? Que isso, mano? O que tá acontecendo? A internet não pode ser levada ao pé da letra, mano. As pessoas estão ficando sem empatia. E o pior, tem gente que pega as coisas que vê na internet e leva como verdade, sendo que muitas vezes os posts, os comentários são tudo narrativas criadas para que possa dar engajamento e as pessoas levam isso a sério, mano. Cara, a internet, beleza, que a internet é algo recente, mas quando que a nossa geração vai acordar para isso? Vai perceber que certas coisas não devem ser levadas a sério. Muitas coisas que estão ali são narrativas, são para ser criadas, coisas para debater de forma simples. As pessoas levam as coisas como verdade. Por que? Por que isso? Eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo. Se você não viu, eu vou colocar aqui no card. Sobre o fato de você ignorar muitas vezes os comentários negativos, os vídeos ruins. Mas, cara, parece que virou uma onda, mano. Todo mundo quer entrar nesse hype. Eu não sei se isso é falta de maturidade mesmo. Tipo assim, as pessoas não conseguem mais se controlar emocionalmente. Ou se as pessoas fazem isso de propósito. Elas entram para criticar, para julgar, porque gosta ou porque elas acham engraçado. Cara, eu realmente não sei. Eu queria muito que você comentasse aí qual a sua opinião sobre isso, tá? A impressão que passa é que parece que atrás da telinha as pessoas não estão nem aí pra nada. Tipo, parece que elas podem te xingar à vontade porque elas não vão ser cobradas depois, sabe? Você já não sei se vocês já assistiram Black Mirror. Eu não sei qual é a temporada nem o episódio. Provavelmente eu vou colocar aí. Mas tem um episódio que... enfim, eu não vou dar o contexto do episódio, mas é um episódio que fala muito sobre isso, né? Sobre as pessoas caírem em cima com discursos de ódio, atacando pessoas, desejando a morte. Como assim? Na internet, como se... É porque parece que elas não vão ser cobradas, né? Eles não estão nem aí. Parece que eles absorvem uma capa, eles colocam uma máscara e tipo assim, dane-se você, sabe? Eles podem ser algo que eles não podem ser na vida real, sabe? Eu acho que é um pouco disso também. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, muito obrigado. Quis trazer essa reflexão aí. E eu falei que ia mudar o formato do vídeo. Não mudei, mas vou mudar ainda aí na próxima semana, tá? E se você gostou desse vídeo, vai ter outro aqui. E muito obrigado. Se inscreve aí, curte e comenta. Valeu!